Olá, família do canal Refúgio da Alma. Que alegria ter vocês aqui mais uma vez. Hoje vamos abrir as nossas Bíblias em um capítulo que é um verdadeiro pilar da nossa fé. Gênesis capítulo 15. Este é um momento crucial na vida de Abraão, um diálogo íntimo e poderoso entre ele e Deus, onde promessas são feitas, a fé é testada e uma aliança eterna é selada. Se você já se sentiu ansioso sobre o futuro, se já questionou se as promessas de Deus se cumpririam na sua vida, então esta mensagem é para você. Prepare o seu coração, pois vamos mergulhar fundo na palavra de Deus e descobrir tesouros que irão fortalecer a sua alma. A cena começa de uma forma incrível. O versículo 1 diz: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Pense nisso por um momento. Abraão tinha acabado de voltar de uma grande batalha, onde resgatou seu sobrinho Ló. Ele poderia estar com medo, talvez temendo uma retaliação. E é exatamente nesse momento que Deus aparece e a primeira coisa que ele diz é: não temas. Quantas vezes o medo tenta paralisar as nossas vidas? O medo do futuro, o medo do fracasso, o medo da solidão. Mas Deus vem até nós assim como veio a Abraão e nos lembra que Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa proteção, a nossa fortaleza. Não importa quais gigantes ou exércitos se levantem contra nós, nosso Deus é maior. E Ele não para por aí. Ele diz: Eu sou o teu galardão sobremodo grande. A nossa recompensa não está nas coisas materiais, no reconhecimento dos homens, mas no próprio Deus. Ter a Ele é ter tudo. Essa é uma verdade que precisa ecoar em nossos corações todos os dias. Mas Abraão, em sua humanidade, expõe a sua maior dor, a sua maior frustração. Ele responde a Deus: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão está dizendo, em outras palavras: Senhor, de que me adiantam todas essas bênçãos, toda essa riqueza, se o meu maior sonho não se realizou? Eu não tenho um filho para quem deixar tudo isso. Essa é uma pergunta tão honesta, tão vulnerável. Muitas vezes nós também nos sentimos assim. Olhamos para as promessas de Deus e depois para a nossa realidade, e a distância parece enorme. Nós questionamos: Senhor, como isso vai acontecer? Eu não vejo como. A sinceridade de Abraão nos ensina que podemos levar nossas dúvidas e angústias a Deus. Ele não se ofende com a nossa honestidade. Ele nos convida a abrir o nosso coração. Abraão não estava duvidando do poder de Deus, mas estava lutando para entender como a promessa se encaixaria em sua realidade aparentemente impossível. E a resposta de Deus é simplesmente maravilhosa. Ele não repreende Abraão. Em vez disso, ele o leva para fora e diz: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua descendência. Que cena poderosa! Deus tira Abraão do confinamento de sua tenda, de seus pensamentos limitados, e o coloca sob a imensidão do céu estrelado. Ele muda a perspectiva de Abraão. Às vezes, ficamos tão focados no nosso problema, na nossa tenda, que esquecemos do tamanho do nosso Deus. Deus estava dizendo a Abraão: o seu problema pode parecer grande, mas olhe para a minha criação. Olhe para o meu poder. Contar as estrelas é impossível para você, mas para mim, criar uma descendência a partir de você é totalmente possível. E o que acontece em seguida é o versículo mais importante do capítulo, talvez um dos mais importantes de toda a Bíblia. O versículo 6 diz: Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão simplesmente acreditou. Ele confiou na palavra de Deus, mesmo quando todas as circunstâncias diziam o contrário. E essa fé, essa confiança radical, foi o que tornou Abraão justo aos olhos de Deus. Não foram suas obras, não foi sua perfeição. Foi a sua fé. Isso é o Evangelho em Gênesis. Somos justificados pela fé em Cristo, assim como Abraão foi justificado por sua fé na promessa de Deus. Mas a história não termina aí. Abraão, ainda buscando segurança, pergunta:
Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Ele não está duvidando, mas pedindo um sinal, uma confirmação. E o que Deus faz é algo culturalmente profundo e espiritualmente impressionante. Deus instrui Abraão a preparar um sacrifício. Ele pega uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele os parte ao meio e coloca as metades uma em frente à outra. Este era o ritual de selar uma aliança, um contrato muito sério naquela época. As duas partes que faziam o acordo passariam por entre as partes dos animais, dizendo basicamente: que aconteça comigo o que aconteceu com estes animais, se eu quebrar a minha parte da aliança. Era um juramento de vida ou morte. Enquanto o sol se põe, um sono profundo e um pavor terrível caem sobre Abraão. E então, algo extraordinário acontece. Uma tocha de fogo e um fogareiro fumegante, que simbolizavam a própria presença de Deus, passam por entre os pedaços dos animais. Mas note algo crucial: Abraão não passa. Somente Deus passa. O que isso significa? Deus estava assumindo total responsabilidade pela aliança. Ele estava dizendo: Abraão, essa promessa não depende da sua fidelidade. Ela não depende da sua capacidade de cumprir a sua parte. Ela depende única e exclusivamente da minha fidelidade, do meu caráter. Eu juro por mim mesmo que cumprirei o que prometi. Se a aliança for quebrada, que o castigo caia sobre mim. Isso é absolutamente impressionante. A nossa salvação, as promessas de Deus para nós, não se baseiam em nosso desempenho, mas na fidelidade inabalável de Deus, selada no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Assim como o fogo passou sozinho, Jesus foi sozinho para a cruz para pagar o preço pela quebra da nossa aliança com Deus. Ele tomou sobre si a maldição que era nossa. Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão. Ele não apenas prometeu um filho, mas também detalhou a terra que sua descendência herdaria. Ele deu a Abraão uma certeza inabalável, não baseada em sentimentos ou circunstâncias, mas na natureza de um Deus que não pode mentir e que sela suas promessas com um juramento inquebrável. A lição de Gênesis 15 para nós hoje é clara. Podemos descansar nas promessas de Deus. Quando o medo chegar, lembre-se que Ele é o seu escudo. Quando a dúvida surgir, olhe para as estrelas e lembre-se do poder infinito do Criador. E, acima de tudo, quando você se sentir fraco e incapaz, lembre-se da aliança. Lembre-se que a sua segurança não está em suas mãos, mas nas mãos daquele que passou sozinho por entre os pedaços, nas mãos daquele que foi à cruz por você. A sua fé não precisa ser gigante, apenas precisa estar no Deus gigante. Creia no Senhor, e isso lhe será acreditado como justiça. Confie nele, pois ele é fiel para cumprir cada uma de suas palavras. Que possamos, como Abraão, sair de nossas tendas de dúvida e ansiedade, olhar para o céu e crer naquele que nos chama pelo nome e nos garante um futuro e uma esperança. Que a nossa fé seja fortalecida hoje por esta poderosa palavra. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui nesta jornada por Gênesis 15. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a fazer parte da nossa família aqui no Refúgio da Alma, se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhum estudo. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Um grande abraço e até a próxima.